Olá, consultores da Estilo Semijoias. Eu me chamo Fábio Monerá. Eu trabalho há mais de 10 anos com consultoria na área de comunicação e marketing de moda. E é muito bacana ver o quanto isso vem mudando ao longo dos anos. No início, quando eu comecei a trabalhar, pouca gente podia falar com o seu cliente. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de comunicação com o cliente. Hoje a rede social veio possibilitar que todo mundo pudesse, de alguma forma, impactar o cliente com algum tipo de propaganda, com uma comunicação. A gente acaba criando uma relação de amizade com pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas que passam a confiar muito na gente. E é isso que a gente veio trazer aqui para vocês. Aulas em que a gente pudesse potencializar ao máximo as nossas redes sociais. Então a gente vai aprender um pouquinho nesse vídeo sobre o Facebook, sobre o Instagram, sobre o WhatsApp. São as 3 principais redes que vão nos ajudar a vender mais e vender muito melhor. Nessa primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre o Facebook. O Facebook é a rede social com o maior número de usuários no Brasil. Mas a gente tem que entender bem se o nosso público está no Facebook. O que acontece? O Facebook acabou perdendo um pouco de relevância para o público mais jovem. As pessoas mantêm a conta lá dentro, mas elas não acessam sempre. É muito aquele o lembrete do aniversário para fazer aquele evento no Facebook. Então, por que eu estou falando isso? A gente não tem que estar em todas as redes sociais. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui das 3 principais, que a gente já falou, que é o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. A diferença que a gente tem no Facebook é que ele tem um conteúdo focado principalmente numa mulher mais velha. Hoje o público-alvo que está mais ativo ali, que consome, que realmente fica bastante tempo no Facebook, são mulheres acima de 40 anos. Elas gostam de compartilhar conteúdo, elas querem ver conteúdo e elas não querem ver conteúdo que seja só propaganda. O que a gente posta no Facebook não pode parecer alguma coisa para vender. Por que a gente não pode fazer isso? O próprio Facebook entende que quanto mais as pessoas curtem e comentam e compartilham o seu conteúdo, ele entende que esse conteúdo tem maior relevância e entrega para mais pessoas esse conteúdo. Se o seu conteúdo é aquela foto só de produto que quase ninguém curte, ninguém comenta, ele acaba esquecendo e a gente passa a não ter muita relevância. Então tem uma regrinha, que a gente não gosta muito de regrinha, mas só para a gente lembrar e usar de vez em quando, que é o 80-20. 80% do conteúdo que a gente joga no Facebook tem que ser coisa que tenha relevância para esse público. E aí pode ser, se você conhece o seu público, você entende que ele gosta às vezes de receita, ele gosta de como fazer em casa alguma coisa, enfim, qualquer tipo de uma mensagem que seja bonita para um dia especial. E aí você pode perceber que se você olhar para as suas amigas no Facebook, você vai ver que o que elas mais compartilham são algumas notícias interessantes, uma receita, uma dica de moda, e aí a gente começa a entender como é que fala com esse público específico dentro do Facebook. Então, se eu estou vendendo uma semijoia da Estilos, eu posso, de alguma forma, pegar um conteúdo que seja da novela. De repente eu vi uma atriz bacana na novela usando um brinco legal que parece muito com o brinco que a gente está usando, que a gente tem para vender. Ou um colar grandão, enfim, uma peça que a gente sabe que tem parecida. A gente pode pegar um print dessa novela, alguma coisa, e juntar com a nossa peça e falar sobre a tendência do brinco, do Max Brinco, da argola, do colar, e tudo isso a gente começa a gerar conteúdo. A gente não está falando de venda no primeiro momento. Só que se a pessoa se identifica com aquela atriz, entende que isso é moda, ela entende que ela pode de alguma forma usar isso também no dia a dia dela e pode desejar esse tipo de produto para a vida dela. Então o Facebook tem muito isso. O Facebook é uma ferramenta em que a gente cria conteúdo que seja relevante para o nosso cliente. E à medida que ele entende isso como relevante, ele vai lá, curte, comenta e compartilha, porque ele também quer mostrar para as amigas dela que ela sabe o que está acontecendo no mundo. Essa é a nossa brincadeira com o Facebook, é ali que a gente é desse jeito que a gente conquista a nossa seguidora, a nossa cliente. Então, a gente tem que lembrar, não é para ficar o tempo inteiro postando foto de produto, é para postar o produto de maneira que ele fique meio que diluído dentro de uma historinha, de uma história mais bonita, mais fácil de contar. Isso é muito fácil de fazer, a gente está o tempo inteiro vendo uma novela, ou então acessa o site de uma revista. A gente vai vendo o que está acontecendo no mundo e até olhando no feed das suas amigas, o que elas andam mais postando, das suas clientes, o que elas compartilham mais, qual é o tipo de conteúdo. Se eu entendo que ela compartilha mais um determinado receita de alguma coisa, de vez em quando eu compartilho também uma receita bacana. É para que elas entendam que a sua página é um lugar onde ela vai para receber informação de qualidade,
que ela realmente confia e que ela está interessada em saber. E aí a sua dica de moda também vai ser uma dica que ela vai ter interesse, vai ter vontade de compartilhar e de consumir. É uma troca, é bem automático essa relação. E o mais importante, toda rede social é como se fosse uma capacidade de ser uma loja para a gente. Ela é a sua. Você tem que entender que a rede social é a sua loja. Eu não tenho loja física. Tudo bem, você passa a ter agora um espaço de venda online. E aí, esse espaço é aquele lugar onde a gente tem que estar sempre focado em responder o nosso cliente. Não adianta ter todas as redes sociais e não ter a capacidade de responder. Então eu não preciso estar em todas, eu preciso estar onde eu consigo responder. Tira uma hora, ainda que seja no final do dia, e responde todo mundo. Porque é muito chato quando você entra num lugar ou passa por alguém e dá bom dia e essa pessoa simplesmente nunca te responde. Então tenha esse cuidado, passa a comentar. A cliente comprou a sua joia, você viu que ela postou no feed dela uma foto que ela está usando, vai lá, comenta um pouquinho, diz que ela ficou linda. É muito uma relação humana, de troca, de realmente criar uma relação de amizade com a sua cliente. A partir da medida que você faz cria esse relacionamento com a sua cliente, você vai ver que vocês vão vender muito mais. Então, só para a gente fechar aqui o nosso módulo sobre o Facebook, a gente tem que lembrar sempre, o Facebook é um espaço de compartilhamento. Quanto mais interessante é o seu conteúdo, mais as pessoas compartilham. Então, se você postou alguma coisa e viu que as pessoas não estão compartilhando, tente mudar. Não tem receita, a gente vai testando e tentando fazer. O mais importante é ouvir o nosso cliente, saber o que ele gosta de fazer. E segundo, humanização sempre. A nossa rede social, seja ela qual for, é um espaço de contato, de conversar com o nosso cliente, de criar uma linguagem humana e próxima. Ninguém quer saber especificações técnicas sobre produto nenhum. A gente quer saber como é que a gente usa, como é que a gente combina uma coisa com a outra, o que aquilo vai trazer de benefício para a nossa vida. A partir do momento que a gente consegue fazer isso para o nosso cliente, a gente vende muito mais e vende muito melhor.